descontos de até 20% na Sexta-feira Verde. Na seção Olá. Uma hora atrás, o grito russo chegou até Putin. A última artéria petrolífera do Kremlin foi cortada. Drones invadiram a região de Samara em um piscar de olhos. Choque, tiroteio bem ao lado das paredes da Casa Branca. Trump fez uma declaração urgente. A UE impôs condições rigorosas para Moscou. Finalmente estão tirando o exército de Putin. Usei-a de novo com as mesmas atitudes. Estratégia de intimidação. Agora já com mísseis russos. Houve uma virada na linha de frente. A Letônia corta a Rússia da sua fronteira. A Europa pode. E tudo isso aconteceu agora mesmo. Parabéns, Darina Gutskalo. E vamos começar. Russos assistiram a fogos de artifício sobre Novo-Kuibishevsk à noite. Drones sobrevoaram a refinaria. Segundo moradores locais, foram ouvidas aproximadamente 10 fortes explosões. Testemunhas também relataram flashes brilhantes no céu. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que interceptou literalmente um enxame de drones. 118 drones invadiram até mesmo as regiões mais remotas da Rússia. Na região de Belgorod, os russos estão clamando sobre um ataque com mísseis. No início da manhã, em Belgorod, a usina termoelétrica Lut foi atingida por um ataque com mísseis. O bombardeio aconteceu por volta das 4 da manhã. Como resultado, 20 prédios residenciais ficaram sem aquecimento. As autoridades locais já não escondem mais. O ataque atingiu justamente o coração energético da região. Infelizmente, a situação continua extremamente tensa. Uma troca de tiros aconteceu de forma emergencial a um quarteirão da Casa Branca. Os primeiros detalhes. 2 soldados da Guarda Nacional da Virgínia Ocidental estavam em estado crítico na quarta-feira. Depois que um homem armado abriu fogo contra eles, aparentemente em um ataque direcionado perto da Casa Branca. Já se sabe que o tiroteio foi cometido por um cidadão afegão de 29 anos. Os motivos de sua ação ainda não foram divulgados. Donald Trump nomeou o atirador. Segundo o presidente americano, o agressor pagará um preço muito alto por suas ações. Enquanto isso, a União Europeia começa a pressionar a Rússia. Kaja Kallas fez uma declaração contundente. O Kremlin deve reduzir seu poderio militar e fazer concessões sérias para alcançar uma paz justa e duradoura na Ucrânia. Temos um agressor e uma vítima. A atenção deve estar focada no que a Rússia, o agressor, deve fazer, e não no que a Ucrânia, a vítima, deve sacrificar. Vez, Washington assustou a Europa até os ossos. A ameaça dos mísseis russos virou uma carta na manga que os EUA usaram para pressionar seus parceiros. Para empurrar seu próprio plano de paz, a diplomacia parece estar à beira do colapso. A nova dinâmica na produção de mísseis por Moscou serviu de pano de fundo para os últimos esforços do governo Trump para encerrar a guerra. O alerta sobre o aumento do arsenal de mísseis é um ponto de virada, até mesmo em comparação com o que era há um ano. Por sua vez, analistas alertam que os grandes estoques da Rússia podem permitir ataques em larga escala ao sistema de energia da Ucrânia, esgotar a defesa aérea ucraniana e até criar uma ameaça direta de mísseis a outros países da Europa. A batalha de emergência por Pokrovsk entra em uma nova e implacável fase. Drones de longo alcance das Forças de Operações Especiais transformaram as posições inimigas em um caos. A logística do inimigo está desmoronando como um castelo de cartas. Em Pokrovsk, drones das Forças de Operações Especiais destruíram o local de concentração de tropas inimigas. Drones do tipo munição vagante atingiram um prédio de vários andares onde militares russos estavam se abrigando para posterior reagrupamento e tentativa de avanço. Os russos também não tiveram sorte no vilarejo de Kamianka, na região de Pokrovsk. Nossos defensores destruíram um depósito de munições russo de nível de brigada. Isso é um verdadeiro triunfo. Urgente, a Letônia está se separando da Rússia às pressas. O governo planeja desmontar os trilhos de trem que levam à Rússia. Não podemos descartar nenhuma opção para fortalecer a defesa e a segurança nacional.
Mas tais decisões devem ser tomadas determinando tanto os prazos quanto o volume dos trabalhos, além de avaliar o que isso significa para diferentes aspectos socioeconômicos. A decisão, em definitivo, ainda não foi tomada. Espera-se que essa questão ainda seja discutida em breve no nível dos presidentes e primeiros ministros dos países bálticos. Choque! Drones russos invadiram a Moldávia e a Romênia, provocando uma onda de indignação internacional. O presidente Zelensky fez uma declaração contundente. Enquanto isso, na linha de frente, a tensão está no limite. As forças ucranianas mantêm a defesa de tal forma que o inimigo não consegue avançar nem um metro. Na direção de Kupiansk, os ocupantes mais uma vez bateram de frente com uma parede. Em Zaporizhia, as forças armadas da Ucrânia mantêm as linhas com todas as forças. Os primeiros detalhes quentes sobre isso e muito mais, não perca a seguir. Uma das mais longas e massivas desde o início da guerra em grande escala. Foi assim que o chefe da região de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, descreveu o ataque noturno ao seu território. Drones também visitaram Taganrog, na região de Rostov, na Rússia. Lá, uma fábrica de aviação foi atacada. O Estado-Maior ucraniano confirmou a destruição do avião experimental russo A-60, assim como de uma empresa de produção de drones. Este é o único avião desse tipo nas forças aeroespaciais da Federação Russa. Por isso, este é um ataque sem precedentes em termos de sucesso das forças de defesa da Ucrânia contra alvos militares no território do país ocupante. Em Novorossiysk, houve um acerto em um terminal de petróleo. Foram atingidos estandes e uma plataforma de lançamento do sistema de defesa aérea S-400. A refinaria de petróleo de Topse também foi atingida. Vou relembrar as características táticas e técnicas do BAS. É cerca de 700 quilômetros. O alcance da ogiva para atingir o alvo é de 50 a 100 quilogramas. Já o Neptune, o alcance para atingir o alvo é de cerca de 1.000 quilômetros. Por isso, realizar ataques contra alvos militares legítimos no território da Federação Russa é mais uma prova do sucesso do complexo militar-industrial ucraniano. No espaço digital russo, hackers ucranianos invadiram o sistema de alerta na região de Krasnodar, o que resultou no acionamento dos alarmes de emergência química e radiológica por lá. Em vez de proteger suas próprias regiões, o exército russo atirou contra os ucranianos. Na internet, apareceu um vídeo mostrando o lançamento de pelo menos 8 mísseis calibre de Novorossiysk contra a Ucrânia. Ao mesmo tempo, os russos atacaram prédios residenciais onde civis estavam dormindo. O presidente da Ucrânia declarou que o inimigo atacou várias regiões do nosso país, mas o epicentro foi Kiev. Segundo ele, os ocupantes enviaram mais de 460 drones para a Ucrânia. 4 deles voaram para a Moldávia e... Romênia é um país localizado no leste da Europa, cuja capital é Bucareste. Conhecida por sua rica história e belas paisagens, a Romênia se destaca na região. Moldávia e Romênia, como tática da Federação Russa na época para aumentar a pressão. Só odeio. A situação na linha de frente permanece tensa. O exército de ocupação está tentando... Este é o método que se utiliza especificamente para romper objetos ou materiais que requerem ser divididos em partes mais pequenas, já seja por razões de utilidade, reparação ou simplesmente para facilitar seu manejo e transporte de maneira mais eficiente e segura. The City of Pokrovsk. Não permita que situações negativas se desenvolvam ao seu redor. Ao agir com responsabilidade e atenção, você pode evitar que pequenos problemas se tornem grandes desafios. Sua postura faz diferença e contribui para um ambiente mais saudável e harmonioso para todos. Defensores da direção de Kupiansk ajudaram ocupantes a romper defesas ucranianas. Russos tentam romper linhas inimigas aqui, em pequenos grupos de ataque, porém são logo detidos pelas forças armadas da Ucrânia. Nossos defensores usam tática de defesa ativa na direção de Zaporizhia e aproveitam qualquer oportunidade para lançar contra-ataques.
Uma reviravolta chocante. Kritaev está sugando os últimos recursos da Rússia. Pequim finalmente colocou Putin contra a parede. Dinheiro, mercados, regiões, tudo está passando para o controle de Xi. A Rússia está rapidamente encolhendo ao status de colônia, enquanto Trump observa de lado com um sorriso irônico. O Kremlin está perdido, as válvulas foram fechadas, a amizade está evaporando e o império paira sobre o abismo. Será que a China vai ousar dar o passo final e tirar a Rússia do mapa do jogo geopolítico? Em breve saberemos mais. A China está abandonando a Rússia. Sim, você não ouviu. Pequim finge habilmente ser uma parceira, mas na realidade usa Moscou como seu ponto fraco. E em nosso país existe uma frase que se popularizou: russos e chineses são irmãos na navegação. Eis o que é interessante. A Sports Illustrated conversou recentemente por telefone com Trump e afirmou que ele apoia os esforços pacíficos do ZEUA para resolver o conflito russo-ucraniano. Soa bem em palavras, mas como é na realidade? Acho que o ZEUA, a China enviou um sinal político de que vai observar atentamente o que está acontecendo no caminho da resolução pacífica, nos instrumentos de regulação pacífica da guerra russo-ucraniana. A principal tese desse sinal deve ser a seguinte: a Rússia, de maneira alguma, não deve vencer essa guerra, e a Ucrânia, por sua vez, sob nenhuma circunstância, não deve perder. E mais um ponto. Os líderes dos países concordaram sobre visitas. Trump já está se preparando para ir à China em abril. E o que a China está fazendo de errado em relação à Rússia? Parece que está tudo bem. Mas tudo isso porque a China está lucrando muito com a Rússia. Os preços dos produtos de exportação que são fornecidos ao país aumentaram, em média, em 87%. Aproveitadores, pessoas que se aproveitam da situação. A China é, de fato, uma grande aproveitadora neste contexto. É vantajoso para a China, sem dúvida, pois ela se beneficia amplamente dessa vantagem. Uma Rússia fraca é vantajoso para a China. Um Putin fraco, para a China, é vantajoso comprar barato. É vantajoso para a China, depois, vender produtos muito caros para a Federação Russa. No fim das contas, a Rússia não tem outra saída. Mas a questão não é só sobre produtos. A China está entrando gradualmente nas regiões russas, conseguindo acesso a territórios e recursos. Sabe, já existem exemplos no Extremo Oriente, onde uma pequena aldeia está se transformando em um grande bolchevique chinês, e lá eles estão até participando de eleições municipais. A Rússia, por sua vez, está cada vez mais dependente da China. Putin não gosta desse tipo de relação? Claro que não. É óbvio que não agrada. Porque o Putin, ele tem dores fantasmas da época da URSS. Ele basicamente... Durante todo o seu mandato como presidente, ele tentou restaurar uma certa grandeza perdida, digamos, reunir as terras russas. Mas, na verdade, ele só está levando a Federação Russa ao colapso, a um fracasso total e absoluto, à falência financeira. Pequim está cada vez mais fortalecendo sua influência na Ásia Central, enquanto coloca Moscou em segundo plano. Provavelmente, isso não pode deixar de preocupar o vovô do Kremlin. É necessário fortalecer inabalavelmente a amizade entre a China e o Cazaquistão, unir esforços para promover uma cooperação abrangente e contribuir ainda mais para a paz na região e no mundo inteiro, assim como para o desenvolvimento, a estabilidade e a energia positiva nas relações entre China e Cazaquistão. Tânia, o que realmente comanda a China? Uma verdadeira parceria com a Rússia? Nossos contatos próximos, que são frequentes e constantes, refletem claramente o caráter altamente estratégico e fundamental das relações russo-chinesas, que atualmente estão em um nível verdadeiramente sem precedentes de alta importância e relevância histórica. Ou Pequim está apenas aproveitando a situação e agindo em seu próprio interesse? Eles não estão interessados que a Federação Russa vença essa guerra. Porque se Putin vencer essa guerra, ele recupera sua influência geopolítica.
Ele começa a conversar com todos os atores, por exemplo, com o Ocidente, com os Estados Unidos e a China no mesmo nível, o que absolutamente não corresponde aos interesses estratégicos da China. Sim, essa posição é tendenciosa. A China fala sobre amizade, mas só age quando isso lhe convém. Ela lucra com a Rússia, aumenta sua influência e, ao mesmo tempo, fortalece as relações com os EU. E Moscou depende cada vez mais das decisões de Pequim. Uma nova reviravolta nas negociações. O plano de paz está desmoronando. As exigências russas foram retiradas do projeto e Kiev conseguiu impor sua posição. Trump ficou entre dois lados e não sabe para onde se inclinar. A decisão sobre o fim da guerra está por um fio. O mundo inteiro observa cada movimento. Putin esfrega as mãos nervosamente e a Ucrânia permanece firme. Será que os EUA vão se arriscar até o fim e colocar a Ucrânia em primeiro lugar? Tudo mais importante sobre isso a Feguê. Sem restrições para as forças armadas da Ucrânia, sem proibição de entrada na OTAN e muito mais. O chamado Plano Trump, em sua forma original, não existe mais. Segundo o Financial Times, ele foi reduzido em quase um terço. No entanto, os detalhes ainda não foram divulgados. No momento, após Genebra, há menos pontos, já não são 28, e muita coisa certa foi considerada nesse quadro. Ainda há trabalho a ser feito por todos juntos. É muito difícil. Para fazer o documento final, é preciso fazer tudo com dignidade, e valorizamos o fato de que a maioria do mundo está disposta a nos ajudar. E o lado americano está com uma postura construtiva. Fontes informadas sobre o andamento das negociações relatam que as partes concordaram em continuar discutindo apenas questões relacionadas às relações bilaterais entre a Ucrânia e os EUA. Certos temas devem ser tratados em outros formatos. Afinal, na versão inicial, o documento continha nuances que não dependem da Ucrânia de forma alguma. Agora, agindo como uma frente única, a Europa e a Ucrânia decidiram discutir com os Estados Unidos cada uma suas próprias questões, levando em consideração os interesses uma da outra. Essa ligação permite agir não apenas em conjunto, mas mostra que os interesses comuns de fato criam uma base sólida para agir juntos. Ao mesmo tempo, para evitar vazamentos após a reunião, nenhuma cópia do novo acordo de paz foi entregue, informou o primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Serhiy Kyslytsya. As cópias do documento acordado em Genebra foram recolhidas de todos, exceto dos chefes das delegações. Ao mesmo tempo, alguns detalhes, ainda assim em nível de boatos, vazaram para a imprensa. Por exemplo, a recusa categórica em reduzir o número das forças armadas da Ucrânia e a imposição de condições por Moscou. Nossos parceiros europeus disseram de forma muito clara que a soberania da Ucrânia não pode ser discutida de jeito nenhum. E quaisquer restrições ao exército, a possibilidade de a Ucrânia se juntar a esta ou aquela aliança, também não têm o direito de serem discutidas. E desse ponto de vista, é óbvio que exigências, por exemplo, de mudanças na Constituição da Ucrânia sobre, principalmente, a não adesão à OTAN, serão retiradas. E me parece que esses são os pontos principais e mais importantes. Mas um momento extremamente importante para a Ucrânia foi a discussão sobre as garantias de segurança. De acordo com analistas, representantes de Washington conseguiram transmitir que tais compromissos da Federação Russa não significam absolutamente nada. Portanto, as únicas garantias possíveis são acordos com os EUA e a Europa, e também o desenvolvimento irrestrito do complexo industrial militar dentro da própria Ucrânia. E aqui, pela primeira vez, foi dito que essas garantias não são apenas para a Ucrânia, mas para todo o continente. É importante que, na Europa, se fale sobre garantir a paz por meio da força. Ou seja, os países europeus já dizem oficialmente e abertamente que precisamos estar prontos para lutar contra a Rússia, inclusive no território da Ucrânia, caso, após a assinatura do acordo de paz, a Rússia venha a violar o tratado. Esse momento, na minha opinião, marca uma mudança verdadeiramente tectônica, porque antes ninguém falava abertamente sobre essas coisas. Ao mesmo tempo, na Casa Branca acreditam que as negociações para encerrar a guerra na Ucrânia foram produtivas, mas ainda restam algumas divergências, declarou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, após a reunião. Ela também disse em entrevista à Fox News que o fornecimento de armas para a Ucrânia tem um limite e não pode ser infinito, insinuando o que pode acontecer com a ajuda dos Estados Unidos caso Kiev pressione demais sua posição.
No entanto, mesmo na questão das armas, acordos não apenas com a Ucrânia, mas também com a Europa. A perda de contratos bilionários e o pagamento de multas por descumprimento contratual certamente não são o que Donald Trump espera. Enquanto isso, a delegação americana já está em Abu Dhabi, onde, por alguns dias, haverá encontros com o lado russo. A Federação Russa receberá um plano de paz, acordado no domingo entre o EUA e a Ucrânia. Na opinião de especialistas, considerando que anteriormente as declarações de Moscou eram do tipo "não vimos nada e precisamos entender a questão", desta vez o Kremlin também não está particularmente disposto a ser construtivo. Mas isso dá à Federação Russa a oportunidade de já montar um sistema no qual eles nem sequer vão, digamos assim, se envolver ou considerar esse plano. Dessa forma, eles tentam manter a iniciativa do próprio lado e não se envolver nesse processo de negociação. Porque se envolver nisso é, na verdade, jogar segundo as regras dos outros, segundo as regras de Kiev, da Europa, de Washington. Moscou, novamente, não quer estar naquela posição em que é previsível e quando é vista, antes de tudo pelos Estados Unidos, como a principal barreira para alcançar a paz. No entanto, como dizem os analistas, ninguém realmente espera que Putin concorde com condições aceitáveis para a Europa sem pressão. E essa pressão deve vir, antes de tudo, de Washington. Portanto, a principal tarefa é convencer justamente os EUA de que o plano de paz deve ser exatamente assim. A julgar pelo fato de que as negociações não se prolongaram muito e terminaram com um jantar amistoso, isso é claramente um sinal de que tudo correu bem. Mais do que positivo, mais do que bom. E nós sabemos que Steve Witkoff tem um temperamento bastante difícil. É uma pessoa extremamente rica e extremamente exigente em seu nível. Ele nunca teria concordado, nem mesmo, digamos, por cortesia, nunca teria concordado em simplesmente jantar e perder tempo, se não achasse que os resultados dessas negociações o satisfaziam. Enquanto isso, para garantir que o próprio Trump não se desviasse do curso de resolução pacífica aprovado na reunião, partiram para Washington. Os maiores amigos do líder americano na política europeia, o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que já demonstraram várias vezes que sabem como lidar com Donald Trump. Com isso, encerramos a nossa edição. Continuamos acompanhando em tempo real os acontecimentos mais relevantes para contar tudo a vocês em primeira mão. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima!